Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e especialmente da playlist Universo da Mulher Foda. A partir de agora, a partir desses vídeos, vocês vão aprender comigo sobre as 7 camadas que fazem uma mulher ser foda. Até porque eu sempre ensino pra vocês que o maior segredo da lei da atração não é você atrair as coisas que você quer pra você, mas você se tornar a pessoa que atrai as coisas que você deseja. Esse é o maior segredo de fato da lei da atração. E aí você sempre me pergunta o seguinte, né? Má, como que eu posso confiar mais em mim mesma? Como que eu posso parar de procrastinar? Como que você começou essa mudança da sua vida? Pra quem não sabe, então eu saí. Eu já tive vários degraus da minha vida, né? Mas pra quem não sabe, eu saí de um emprego que eu não gostava, como professora de inglês, ganhando R$ 2.000. E hoje eu tenho a minha liberdade, que pra mim é tudo, né? Essa liberdade de criar a vida que a gente realmente deseja, sem medo do apego. E vocês sempre me perguntam, né? Má, como que você fez? Por onde que eu começo? Como que eu posso parar de sentir medo e me sentir mais segura pra fazer as coisas? Como que você fez para sair do fundo do poço e confiar mais em você mesma? Essas são algumas perguntas que eu recebo muito. E sabe o que essas respostas têm em comum? Chakras e autoimagem. Como eu fiz, como eu comecei, como eu atraí, como que eu faço para superar as coisas. Desde o começo, lá em 2016, eu comecei a estudar sobre os meus chakras, que são pontos de energia no nosso corpo que fazem com que a gente se sinta diferente, que desbloqueia as nossas maiores potencialidades. E nesse processo eu comecei a estudar como que os chakras têm a ver com a lei da atração e tem a ver comigo. E aí foi quando eu descobri que os nossos chakras, cada um deles, cada camada do nosso ser tem uma missão aqui dentro. E quando a gente coloca a nossa energia nesses chakras, quando a gente coloca a nossa energia dentro de nós pra gente mudar, é quando começam os milagres, quando a gente começa a viver o extraordinário. E todas essas perguntas que eu citei aqui pra vocês, né, sobre, enfim, como que eu comecei, como que eu faço, elas todas têm uma mesma raiz, que é o primeiro chakra. Foi quando eu comecei a confiar mais em mim mesma, eu saí da zona de segurança, da zona de sobrevivência que eu tava, e eu comecei a me movimentar, que foi quando tudo aconteceu. Então eu vou te falar uma coisa, enquanto você estiver tentando mudar a sua vida, mas você ainda for insegura, sem curar essa sua insegurança, você vai sempre continuar buscando o próximo curso, a próxima técnica, o próximo passo, o próximo como. Mas eu vou te falar uma coisa, não é sobre o como, é sobre quem. Por que eu tenho prioridade para falar com você sobre isso? Eu já fui uma mulher, há não muito tempo atrás, que eu era traída, eu sentia muito a dor de me sentir ignorada pelos meus pais, e na verdade eles nem me ignoravam, isso é coisa da minha cabeça. Mas uma vontade, assim, muito intrínseca de ser aceita pelos outros, e por isso eu aceitava o que todo mundo fazia comigo, sorrindo ainda, para não ficar constrangedor. Eu era aquele tipo de mulher que eu vivia em um relacionamento onde eu encontrava mensagens de outras mulheres no celular do meu ex, e eu não tinha coragem de falar pra ele que eu encontrei as mensagens, porque eu tinha medo dele terminar comigo. Gente, olha que ridículo. Não foi nesse relacionamento que eu tava agora, né? Isso foi a Maria antes dos chakras, mas só para você ter uma noção, né? Antes de eu entender todo esse processo dos chakras, do nosso poder interno, das camadas de uma mulher poderosa, eu era esse tipo de mulher. E nessa vez, quando eu descobri uma outra, né, uma outra traição, eu não pensei duas vezes em terminar. Então, só para você ter uma noção de que a mesma Maria tomou duas decisões completamente diferentes antes e depois de ter ativado o chakra. Eu tava até conversando com uma amiga minha
antes de ontem, que acompanhou todo o meu processo lá em 2016, onde eu era muito traída e eu não conseguia tomar nenhuma decisão. Olha que ridículo, gente, por insegurança de ficar sozinha mesmo e aceitar coisas porque eu tinha medo. E o medo, vocês vão aprender que é o primeiro chakra. E ela tava me falando, né? Ela tava me falando sábado, ela falou assim: "Meu Deus, eu não acredito a diferença que você tá levando a situação lá em 2018 e agora é completamente diferente, são duas maiorias completamente diferentes. E tudo isso eu devo ao equilíbrio dos meus chakras, a essa minha mudança de autoimagem, onde a gente confia mais em nós e a gente ter segurança pra falar assim, cara, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer." Então, é por isso que eu sou a melhor pessoa para falar isso para você, porque eu não falo aqui só no âmbito teórico, eu já passei por isso e eu sei que eu posso te guiar para uma transformação que você nem imagina. Uma outra coisa que eu passei muito em relação a esse primeiro chakra foi trabalhar num emprego que não me fazia bem e que eu não ganhava dinheiro e eu tinha muita dificuldade de sair dele, porque era o seguro. Então, muitas vezes a gente se vê num trabalho onde a gente não quer estar e a gente não consegue sair dele por medo da gente não dar conta. E quando a gente equilibra esse nosso primeiro chakra, a gente percebe que tem tantas oportunidades no universo para nós que a única coisa que a gente precisa é acreditar na gente mesmo e falar assim: olha, eu vou sair daqui. E assim, antes de sair, tomar a decisão para que o universo te mostre outras oportunidades que você tem. Mas o universo, ele pode te mostrar todas as oportunidades do mundo. Se você não confiar em você para trilhar esse caminho, você não vai sair. Eu falei com um amigo hoje, inclusive, a nossa guerra é interna. E os nossos chakras fazem toda a diferença nessa guerra. E aí eu quero falar uma coisa pra você. Em toda a minha vida, eu olhava no espelho e eu sabia que eu era capaz de mais. Quando eu era professora de inglês, quando eu trabalhava no banco, quando eu estava desempregada, eu olhava no espelho e eu falava assim, cara, não é possível que eu tenha só isso para viver. Eu sei que eu consigo mais, mas eu não sei o como. Eu tinha dentro de mim uma vontade imensa de ter tudo o que eu tenho hoje, mas eu não sabia como. Eu tava simplesmente travada, eu tava angustiada. E é por isso que eu gosto muito, muito, muito de ensinar sobre chakras, porque foi esse conhecimento milenar que me tirou da vida que eu só achava que eu tinha potencial para uma vida que realmente eu expressasse todo esse meu potencial. Então, uma coisa que eu quero que você entenda aqui nessa playlist é o seguinte: eu sabia que eu era capaz, eu só não sabia como. Então, aqui comigo, você tem que estar aqui comigo se você realmente acredita em você. Porque se você não acredita que você é capaz, você vai estar perdendo tempo aqui comigo. Eu preciso que você olhe no espelho e você perceba que talvez hoje você não saiba como, mas que você confie em você o suficiente para trilhar o caminho que eu vou te dar a partir de agora. Porque ele é muito importante. E aí, dentro da minha tese, dentro da minha metodologia, eu acredito que nós temos 7 camadas profundas e intensas para a gente trabalhar na gente mesmo, para a gente mudar os nossos resultados. E a partir desse vídeo nós vamos trabalhar cada uma dessas camadas, começando hoje pela camada da segurança, né, Doc? No vídeo de hoje, então, eu vou te ensinar sobre a camada da segurança que a gente precisa ter em nós mesmos, para a gente dar os passos que a gente precisa, que a gente sabe que tem que ser dado, tá? O primeiro chakra, que é o chakra da segurança, ele é o chakra raiz, ele mostra que ele tá bloqueado em você quando você se sente principalmente insegura financeiramente. O que você precisa entender é que nós estamos aqui na Terra vivendo um processo onde o dinheiro, ele é uma moeda de troca. E a gente precisa ter dinheiro. A gente precisa ir atrás do dinheiro, a gente precisa ter segurança, a gente precisa ter alimento, a gente precisa ter uma casa boa, a gente precisa ter segurança que a gente não vai passar fome amanhã. Então, o primeiro chakra, ele traz essa energia da base. É o básico para você sobreviver, que é o quê? O dinheiro e o relacionamento com seus pais e o mais principal de todos, o relacionamento que você tem com você mesmo. Então, se você sente que você não consegue prosperar de verdade, você
Você pode até ter dinheiro, tá? Eu já vi muitas pessoas que ganham mais de 50 mil por mês e ainda estarem travadas nesse chakra. Porque são pessoas que não importa quanto dinheiro tem, elas não se arriscam por medo de perder tudo o que já construíram. E isso faz com que elas não saiam do lugar, elas ficam ali estagnadas mesmo. Um outro indício que esse chakra tá bloqueado é quando você precisa de outra pessoa para ser feliz, quando você terceiriza a tua responsabilidade de fazer as coisas. Então, você meio que precisa de alguém junto com você para se sentir completa. Você pede muito a opinião dos outros. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Meu Deus, mas será que esse é o caminho certo? Quando você está perguntando para os outros, você está externalizando uma segurança que deveria ser tua. Só você pode se falar para si mesmo qual que é o teu caminho, porque só você tem contato com o teu eu superior, só você tem contato com a tua alma, que tem contato com Deus. Então, quando você pede muito a opinião dos outros, isso quer dizer que esse primeiro chakra ele está completamente bloqueado. Esse chakra também está bloqueado quando nós não confiamos ainda em nós mesmas. Quando a gente não percebe o poder que a gente tem dentro de nós. As mulheres, principalmente, o ser humano no geral, mas as mulheres principalmente são criaturas extremamente poderosas. Nós temos muita facilidade de criar. E quando esse primeiro chakra ele tá bloqueado, nós perdemos esse contato com a nossa essência. E aí tudo fica muito difícil. O que você precisa entender é que esse chakra, ele bloqueia ao longo da nossa vida. Então, ele não bloqueou por acaso. Quando você nasceu, você tinha vontades, você tinha sonhos e você provavelmente quando criança, você arriscava, você ia, você fazia, você não ficava com medo das coisas darem certo, você se arriscava. Essa é uma característica muito visível numa criança, né? Quando ela quer, ela faz, ela fala, ela vai, ela faz. E aí o que que acontece? À medida que a gente vai passando por traumas, quando a gente sente que talvez os nossos pais não deem tanta bola pra gente, a gente se desaponta com eles achando que eles não nos amam tanto, ou quando a gente é abandonado, quando a gente é traído, quando a gente quer muito, 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 muito uma coisa e a gente faz o nosso máximo e mesmo assim não dá certo, esse chakra ele começa a bloquear. Por quê? Porque você começa a acreditar que as coisas não dão certo, que as coisas são difíceis, que não são pra você. Um sentimento de desvalorização, né? E aí esse chakra, ele vai se fechando. E aí o que que acontece? As suas decisões, elas vão sendo feitas através do medo. E aí, quando a gente tá travado no medo, a nossa vida não vai pra frente, porque você só manifesta quando você consegue trilhar o caminho que o universo traz para você. Às vezes você tá tentando manifestar e mudar de vida e o universo tá te trazendo mil e umas oportunidades e você não tem coragem de trilhar. E aí não é que Deus não tá te mostrando o teu caminho, é que você não confia em você o suficiente para trilhar esse caminho. E aí não adianta você fazer nada, que você vai ficar no mesmo lugar. Então, esses traumas que acontecem na nossa vida, na nossa infância principalmente, faz com que esse ponto de energia ele seja bloqueado e hoje você haja de uma certa maneira. Então, por exemplo, terceiriza a responsabilidade de evoluir, tá sempre culpando o outro. Ah, é meu chefe que não me dá um aumento, é o meu marido que não me dá bola, é meus pais que me trataram assim, são os meus clientes que não chegam, que não pagam, que não veem valor no meu projeto ou no meu trabalho. E aí você dá um monte de desculpa para não evoluir por causa de tempo e dinheiro. Isso é primeiro chakra bloqueado, porque existe uma lei que diz que não é o dinheiro que faz mais dinheiro, é a tua coragem de se movimentar que vai trazer dinheiro para você. Uma outra coisa também que uma mulher que tem esse chakra bloqueado ela age é no seguinte sentido: ah, eu já tentei de tudo, ah, agora chega, eu sei que eu sou assim e não vou mudar, não, agora as coisas são assim mesmo, vou deixar. Cara, a gente tá sempre em evolução e não importa quantos cursos eu faço, eu sempre tiro algum proveito deles, eu nunca paro de me lapidar. Isso é muito importante dentro desse primeiro chakra, a gente sempre se lapidar e sempre se ver como mulheres melhores. Viver por viver
também mostra que você está com esse chakra bloqueado. Viver sem propósito, trabalhar só por dinheiro, não olhar o que você está fazendo pelos outros, sabe? Você viver no automático é um sintoma desse chakra bloqueado. Então, principalmente o medo de agir é uma das características que mostram que esse chakra ele tá bloqueado em você. Como eu falei, não adianta Deus abrir 1 milhão de portas para você se você não se movimenta, se você não confia em você o suficiente para andar, para trilhar esses caminhos, achando que você não dá conta. E aí, me conta aqui nos comentários do vídeo, adianta você querer mudar qualquer coisa na sua vida, trabalhar mais, se esforçar mais, tomar remédio, comprar mais um curso, tentar começar academia, qualquer coisa que você tentar. Adianta você começar a tentar se você não confia em você mesma para dar o passo para se movimentar, o passo que você sabe que precisa ser dado? Se pergunta o seguinte: quem tem mais dinheiro? A pessoa que não para de estudar ou a pessoa que coloca em prática o pouco que tem porque confia em si mesma? E aí uma pergunta: quantas vezes você aprendeu com alguém como confiar mais em você mesma? Como ter uma autoestima melhor, como ter equilíbrio emocional, como ter mais magnetismo? Pensa bem, porque tem uma coisa que você precisa entender: sem segurança não existe ação, sem ação não existe resultado, e sem resultado você continua acreditando que você não é capaz, que o problema é você, que o problema é você não ser boa o suficiente. Não é que você não é boa o suficiente. Você pode ser a mulher mais pica das galáxias no teu trabalho ou como mulher. Mas se você não confia em você mesma, o mundo não vai confiar também. E aí tem um ponto muito importante que eu quero trazer aqui, que é o seguinte. Em um desses vídeos, provavelmente no primeiro vídeo dessa playlist, eu falei pra você e te ensinei que tudo é energia. O nosso mundo é energético. E quando você tá com esse primeiro chakra bloqueado, ele não leva energia para os órgãos ao redor dele, que fica bem no períneo, tá? E aí o que acontece? Essa energia ela fica acumulada e vira doenças. Então, muitas mulheres vão perceber que tem isso, mas o nosso corpo, ele nos mostra quando a gente não tá no caminho certo, quando a gente tá com esse chakra bloqueado, que a gente tá se sentindo insegura. E quais são esses sintomas que a gente sente no nosso corpo físico? Infecção de rim, infecção na bexiga, problemas no intestino, unha encravada, falta de energia, insônia, procrastinação, achar que não tem um propósito, não vê ânimo para viver a vida, dores nos pés, nas pernas e nas juntas. O W tá me fazendo carinho. E aí me conta aqui nos comentários, você acredita que você ainda tá presa nessa camada? Você acredita que você precisa desbloquear esse teu primeiro chakra? Hoje lá no desafio, eu vou te dar um exercício para você fazer isso, tá? Porém, eu quero que você reflita agora depois desse vídeo. Eu já fiz alguma coisa para sair desse estado interno, esse estado interno, né? E se você continuar sem confiar em você mesma, aonde que você vai chegar? O que vai acontecer com você se você continuar assim por anos? Alguma coisa vai mudar ou você vai continuar com essa dor intrínseca dentro de você, achando que você pode manifestar tudo e sem, de fato, manifestar nada? Eu quero te mostrar aqui um depoimento de uma aluna minha, que quando começou o desbloqueio do primeiro chakra, foi logo na primeira semana de curso, uma das primeiras semanas de curso, ela me mandou essa mensagem. Meu salário CLT era de 2.300 e eu pedi 6 mil para esse mês e já estou em 10. Pensa na felicidade, que continue assim. Me motiva demais ver as aulas porque eu acredito muito em Deus e quando você fala sobre isso nas aulas. O que acontece? A Brenda, ela era CLT quando ela me conheceu e ela começou a desbloquear os chakras. Ela teve coragem e segurança nela mesma para tomar uma atitude e sair do CLT, abrir uma clínica para ela. E adivinha, quando ela abriu a clínica, veio uma ideia de Deus para ela alugar algumas máquinas que ela tinha. E hoje ela faz 10 mil sem
precisar trabalhar, só com os aluguéis das máquinas que ela tinha. Ou seja, tudo isso aconteceu quando ela teve o primeiro chakra desbloqueado, quando ela teve coragem, quando ela teve segurança nela mesma. Então você precisa entender que o desbloqueio do primeiro chakra é um dos que mais vai te dar resultado, porque a maioria das pessoas está presa. Às vezes você só precisa de um pouco de segurança em você mesma para fazer as coisas acontecerem e o mundo se abrir para você. E aí eu quero já te dar um spoiler. Se você quiser viver isso comigo, o desbloqueio dos teus 7 chakras antes de 2025 acabar, saiba que eu vou abrir as vagas da minha mentoria Seja Foda 2.0. Essa mentoria mudou a vida de centenas de mulheres. Por quê? Porque é um acompanhamento que você vai ter comigo por 7 semanas, talvez 9. Eu tô vendo a programação aqui, eu acho que vão ser 9 semanas comigo, desbloqueando os teus 7 chakras e desbloqueando a tua mentalidade e os teus sentimentos para você começar a agir de uma forma diferente e ter os resultados que você sempre desejou. Enquanto eu vou olhar muito de perto a tua vida pessoal e como mulher, te destravando todos os teus chakras, o Cauã, que é o meu sócio, ele vai olhar para a sua vida profissional. Independente se você é empresária ou CLT, nós vamos te guiar nessa mudança da sua vida. Eu com a sua energia te desbloqueando os teus chakras e desbloqueando a tua mente, e o Cauã desbloqueando a tua vida profissional, te mostrando como alavancar os teus resultados financeiros, como ter um aumento de salário ou faturamento, como que você vai se diferenciar da média, seja dentro do seu trabalho ou na sua empresa. Ou seja, a gente vai te transformar numa mulher foda e de alta performance. Então, se prepare para você fazer parte da próxima turma. Inclusive, a palavra-chave de hoje, a palavra secreta de hoje é incenso. Você vai ter que me mandar essa palavra lá no meu direct para você participar do sorteio que vai ter lá na comunidade, tá? E no próximo vídeo, a gente vai falar da nossa segunda camada, do nosso segundo chakra, da autoestima e da leveza. Mas comenta aqui para mim, você acredita que você tá travada nesse primeiro chakra?